Agora vamos treinar com questões. Para eu poder trabalhar um material bem completo, eu trouxe todo tipo de questão de voz verbal, de todas as grandes bancas do Brasil. E a gente vai começar por questões conceituais. São questões em que o cara não quer só. Porque senão você fica iludido, você fica achando assim, Adriana, em prova você tem que saber passar da ativa para passiva, da passiva para ativa. Você vai aprender a fazer isso comigo já já. Mas isso não é o único tipo de questão. Há questões em que não é para você passar de uma voz a outra. E há questões em que a banca só quer saber conceito. Conceito que eu te ensinei aqui. Ou seja, eu chamo de questões puramente conceituais. Vamos encarar? Vou te mostrar. Questão 1. Indeterminar o agente é um dos efeitos de sentido produzido pela voz passiva analítica, a qual pode ser observada em. Então, vamos lá. Isso é uma questão puramente conceitual. Ou seja, tem que saber conceito para matar essa questão. O que a banca está falando? Ela está falando que indeterminar o agente. Adriana, que papo é esse, agente? Agente, você estudou comigo, agente da passiva. Ou seja, o agente da passiva pode vir indeterminado. Esse é um dos efeitos de sentido. Você não viu isso? O agente da passiva, ele pode vir determinado, ele pode vir indeterminado. Então, o que a FCC quer aí? Ela quer que você faça duas coisas. Que você ache uma frase que esteja na voz passiva analítica. Voz passiva analítica, você já sabe, é verbo ser mais particípio. E essa frase, nesse caso aqui, tem que ter um agente indeterminado. Tudo bem? Então, tem que estar na passiva analítica e tem que ter agente indeterminado. Letra A. Sabemos até que nós somos feitos ser mais particípio. Ser mais particípio. Estrutura de passiva. Show! Passiva analítica. E o agente, ele é indeterminado? Porque ele não está dizendo somos feitos por quem? Não diz por quem? Perfeito. Achei a resposta. Resposta letra A. Na letra B, eu tenho o verbo ser, mas não tenho o particípio. Então, a voz é ativa. Tudo isso eu já te ensinei. É verbo ser, verbo de ligação. Não é verbo ser de voz passiva, seguido de particípio. Ser. Os deuses parecem ter. É uma locução verbal, sim, mas é locução verbal de voz ativa, não é voz passiva. A voz passiva é ser mais particípio. Então, voz ativa. Sujeito exerce a ação. Tem um outro aqui também que está na voz ativa, um outro verbo. Então, é tudo ativa, tá bom? Na letra D, é de versão certa, ó, verbo ser, mas não tem particípio, então a voz é ativa. Você está vendo que pegadinha é muito comum colocar nas pegadinhas aí das bancas, colocarem o verbo ser sem particípio? Aí não pode ser passiva, é ativa. Ó, isso aqui também é ativa, tudo ativa. O sujeito exerce a ação. E na letra E? Só que cientistas não se saem muito melhor. Adriana, eu vi um ser. Tô achando que é voz passiva. Bom, primeiro que a banca pediu voz passiva analítica e não sintética. Segundo, que ela não é sintética. Não tá na sintética a letra E, que você não consegue passar para analítica. Cientistas não são saídos. Olha, estou tentando passar para analítica. Não rola. Quando você não consegue passar para analítica, você tem certeza de que não é sintética. Não dá para passar para analítica. Cientistas não são saídos, né? Então, você vai aprender comigo que esse ser é parte do verbo. Ele é o PIV, parte integrante do verbo. Isso é um verbo pronominal. Eu me saio, tu te sais, ele se sai. É sair-se bem. É o verbo sair-se, pronominal. Por hora, você vai só anotando que a aula não é sobre si. Então, você vai só anotando. A gente começou com questões de alto nível conceituais. Se o cara não souber conceito, não mata a questão. Questão 2. Questão 2, a banca vem assim. Ela pergunta, caso se queira minorar o destaque dado ao sujeito responsável por determinado ato,
deve-se adotar a estruturação sintática exemplificada por... Adriana, não entendi nada. Pois é, porque é uma questão conceitual. Então, vamos lá, o que a banca está falando? Ela está dizendo assim, ó, caso se queira minorar, ou seja, diminuir o destaque dado ao sujeito responsável por determinado ato. O que é isso? O sujeito responsável por determinado ato. Sujeito responsável pelo ato não é o sujeito, é o agente da passiva. Porque é ele que é responsável pelo ato. Vou repetir. Cuidado com esse enunciado. Minorar o destaque dado ao sujeito responsável por determinado ato, olhando assim, parece que está falando do sujeito, mas não, está falando do agente da passiva. É o sujeito responsável pelo ato, ou seja, é aquele que exerce a ação. Entendi, essa questão 2 é igual a 1. Está falando que o agente da passiva, ele pode ter o seu destaque diminuído, ou seja, ele pode vir indeterminado. A agente, de novo, a banca está falando do agente da passiva indeterminado. Porque há frases em que a intenção é não dizer quem fez a ação, é não determinar o agente da passiva. Pronto, traduzi a questão, agora você pode encarar. Você vai marcar uma alternativa que tenha uma voz passiva analítica com agente da passiva indeterminado. Bora lá, vamos procurar estrutura de passiva analítica primeiro. Letra A, tem voz passiva? Não. Isso aqui é verbo de ligação. Lembra que eu disse a você que voz passiva é ser mais particípio? Repita comigo, ser mais particípio. Isso aqui é verbo estar, verbo de ligação, seguido de predicativo do sujeito. Então, ó, tudo ativa. Tudo ativo, ó. Todos esses verbos que eu estou marcando aí estão na voz ativa, não é a letra A. Como a banca não sublinhou os verbos, eu tenho que ficar curtindo os verbos aí em cada alternativa. Ela não sublinhou, tem que ir atrás de todos, ó. Letra B. Em seus depoimentos, os indígenas queixavam-se. Esse é o verbo queixar-se. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Esse se é pive, é um verbo pronominal. A voz é ativa, não é voz passiva. Os indígenas exerciam a ação de se queixar. E eu tenho também outra ativa, ó. Os brancos exercem a ação de considerar, ativa. Letra C, estou procurando passiva, ainda não achei. Letra C, à chegada dos antropólogos, os índios escondiam, sujeito agente, voz ativa. Que mais? Rindo-se. Adriana, esse C não é voz passiva sintética? Tipo... Não é sintética, eu vi aí? Não, porque quem ri não ri alguma coisa. Esse verbo nem é VTD. O verbo rir não é VTD. Quem ri, ri de. Você entendeu? Não é todo C que é PA, pronome passivador. Esse C é expletivo, é realce, palavra de realce. Depois você vai mergulhar no mundo maravilhoso dos Cs comigo. Por enquanto não é esse o papo. Voz ativa. Letra D, o riso em nossa sociedade muitas vezes corrobora. Corrobora, voz ativa. Adriana, mas tinha mais. Ah, se volta, é o verbo voltar-se. Pive, parte integrante do verbo. Eu me volto, tu te voltas, ele se volta. O verbo é pronominal. Tá, entendi. Repare uma coisa do enunciado, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui pra você, ó. Aqui, o cara poderia ficar em dúvida entre D e E. Porque se você for ao enunciado, deixa eu só voltar aqui para te mostrar um detalhe. Caso se queira minorar o destaque dado ao sujeito responsável por determinado ato, deve-se adotar a estruturação sintática exemplificada por. Como a banca não sublinhou os verbos, e como ela queria uma frase na passiva analítica, ela queria na passiva analítica. Na letra D, eu tenho voz ativa, mas eu também tenho passiva analítica. Cuidado com a letra D. Ó, é tudo ativo. O sujeito exerce a ação de corroborar, o sujeito exerce a ação de se voltar, só que aqui é posto, é verbo ser mais particípio. Se é verbo ser mais particípio, isso é voz passiva analítica.
Então, eu poderia marcar a D. Só que quando... Você está vendo? A D, ela também está na passiva analítica no finalzinho. E ela não tem agente da passiva. O agente da passiva é indeterminado. Só que entre a D e a E, vem para E. As histórias tinham sido contadas. Ó, verbo ser mais particípio. Todos foram transportados. Verbo ser mais particípio. Todos os verbos estavam na voz passiva analítica. Então, entre a D e a E é melhor, porque ela está toda estruturada. O enunciado falava de estruturação sintática, é a estruturação do período. Todo o período estava na passiva analítica, todos os verbos. O tinham sido contadas e foram transportados. Ó, verbo ser mais particípio, ser mais particípio. E o agente da passiva, nos dois casos, era indeterminado. Quando você diz que as histórias tinham sido contadas por quem? Quem? Ele diz por quem? Não. Agente da passiva indeterminado. Foram transportados por quem? Agente da passiva indeterminado. Resposta, letra I. Show, né? Show. A D foi pegadinha. Pegadinha. Questão 3, a gente está passeando por todas as bancas. Aqui não vai ter essa história de banca, não. Você vai ver todas. Todas, na real, vou te falar, não tem isso de banca, porque todas pegam pesado em voz verbal. Voz verbal é um daqueles assuntos em que você olha assim, parece inofensivo o assunto, né? Mas é assunto que pode pegar muito em prova. E você vai ver que não tem distinção. Ah, porque a FGV é pior. Todas são ruins, todas. Desde VUNESP até CESP. FGV. O Brasil Real começou a ser construído. Questão conceitual. A adoção da voz passiva nesse caso. Então, peraí. A banca está querendo que você marque uma alternativa correta quanto a essa estrutura. Que estrutura é essa? Verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Qual dessas alternativas aí diz respeito à frase do enunciado? Quando ele diz que o Brasil começou a ser construído, ele está dizendo por quem? Por quem ele começou a ser construído? Não. Olha aqui. Sujeito. Deixa eu marcar aqui para você. Sujeito paciente, o Brasil Real. E o agente da passiva é indeterminado. Porque ele não está dizendo por quem, né? Por quem ele começou a ser construído. Tudo bem? Show. Então, vamos embora ver cada uma das alternativas. Letra A. Evita. Muita gente marcou a A. Evita difícil indicação dos agentes da ação verbal. Olha só. Evita a difícil indicação dos agentes da ação verbal. Por quê? Difícil indicação. O problema da letra A é a extrapolação. Não é que ele evite, a letra A extrapola. O que aconteceu foi que ele não mencionou o agente. Ele não mencionou. Mas dizer que não mencionou porque é difícil, extrapolação, a letra A. Repito, o agente da passiva, quem faz a ação, ele está indeterminado. Mas dizer que evita a difícil indicação é extrapolação. Entre a A e a B, olha a B, permite a indicação adequada do sujeito como paciente? Sim, coisa linda. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Na voz passiva ela serve para isso, para mostrar um sujeito paciente, para indicar o sujeito como paciente. Você entendeu? Mas muita gente na prova marcou a letra A. Letra C, indica a presença de uma ação totalmente passada? Não, totalmente passada não, porque começou apenas. Então, não é totalmente passada. E isso não tem nada a ver com voz passiva, isso tem a ver com verbo. Então, a letra C, viajou. Letra D, mostra a indeterminação do início e fim da ação.
cuidado com a D. A D, se você olhar para a frase, você vai falar, realmente eu não sei quando começou e quando terminou. Mas é para isso que serve a voz passiva? A letra D pode ser verdade, mas ela pode ser verdade de acordo com a frase, mas não responde ao enunciado. O enunciado queria saber para que foi usada a voz passiva. E não pode ser para isso, para mostrar a indeterminação do início e fim da ação. Esse negócio de mostrar a indeterminação do início e fim da ação pode até ser verdade, ele pode até não saber quando começou ou quando acabou, mas não é para isso que a voz passiva existe, para mostrar que não se sabe quando começou e quando acabou. Isso é FGV. FGV é assim. Às vezes você olha para uma alternativa, ela está certa, olhando só para ela, mas quando você olha para o enunciado, ela não responde ao enunciado. E a letra E, define a ação verbal como anterior a outra passada. Não é para isso que existe voz passiva. A D é igual a E. Elas podem ser verdades, mas elas não respondem ao enunciado. Então, Adri, o que eu entendi dessa questão aí? Você entendeu que voz passiva, ela existe para mostrar um sujeito paciente. É esse o objetivo dela. Ela pega o objeto direto e transforma em sujeito paciente. Foi isso que a FGV quis dizer. Resposta, letra B. Bora mais, questão 4. Questão 4, a gente começou com as piores questões. São aquelas questões em que as bancas só querem que o candidato explique a voz do verbo. São questões conceituais. Questão 4. Na questão 4, a FGV faz assim, ela traz um segmento do texto e diz: esse segmento mostra uma forma de voz passiva. São direcionados. Coisa linda. Sem que haja menção do agente dessa ação. Coisa linda também, você já viu isso, né? Porque o agente da passiva, às vezes, não é mencionado. Então, os modelos pedagógicos de nossas escolas são muito mais direcionados. Direcionados por quem? Ele diz por quem? Não. Então, se ele não está dizendo por quem, então, realmente, o agente não diz por quem. Escreva aí, por quem? Não se sabe quem. O agente da passiva é indeterminado. Entendi agora o enunciado da questão. A gente está aprendendo que muitas vezes o agente da passiva, ele não é mencionado, ele é indeterminado por uma intenção do autor. Ele não quer dizer por quem. Então, tá bom. Aí a banca diz: o pensamento abaixo, em que há uma forma de voz passiva com a indicação do agente. Então, vamos embora lá. Você tem de achar uma frase que esteja na voz passiva analítica e que tenha o agente da passiva. Com agente da passiva, tá bom? Com agente da passiva explícito. Expresso. Bora lá. Letra A. A natureza só é comandada se é obedecida. Voz passiva analítica. Sim, mas o agente da passiva está expresso? Não. Então, não é a letra A. Letra B. Dada a causa, a natureza produz ativa. E pode ser produzido. Passiva analítica. Passiva analítica. Putz, achei. Tá, mas o agente da passiva está expresso? Não. Quando ele diz pode ser produzido, produzido por quem? Está dizendo por quem? Se não está dizendo por quem, é indeterminado. E eu quero aquela que traga agente determinado, não é a B. C. O mundo será julgado pelas crianças. Verbo ser mais particípio. Coisa linda. Pelas crianças, agente da passiva. Show. Show. Agente da passiva explícito. Resposta, letra C. Na letra D, possam ser apontados. É verbo ser mais particípio. É voz passiva analítica, sim. Mas ela menciona o agente? Não, o agente da passiva. Leia a frase, Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados? E ele diz por quem? Quem vai apontar? Não, se o agente da passiva não está expresso, não é a letra D, porque eu queria o agente da passiva expresso. Aprendeu?
Então, você está aprendendo a achar agente da passiva, você está treinando com frases que trazem agente da passiva indeterminado. Ó, a letra E é a mesma história. Ela tem voz passiva analítica, sim, mas o agente da passiva é indeterminado. Show! Vamos embora de CESP. Quando eu digo para você que não tem... nessa aula de voz verbal, eu não vou ficar separando as bancas, não, porque as bancas são muito iguais, elas pedem as mesmas coisas. Então, quem sabe FGV, sabe FCC, sabe VUNESP, sabe CESP. Questão 5. Questão 5, olha o que o CESP faz. As sequências é falado, voz passiva analítica. Tudo bem? Ó, vou escrevendo aqui em cima. Voz passiva analítica. Se você quiser, vá ao texto, ó. O texto ajuda. Leia desde aqui, ó. Na Serra Gaúcha e no oeste de Santa Catarina é falado, tá vendo, ó? Verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. O Italian é falado, tá? E onde se fala ucraniano? Verbo ser, perdão, verbo VTD mais ser. VTD mais ser, isso é cheiro de voz passiva sintética. Deixa eu tentar passar para a analítica. Lembra que a gente tem que fazer duas coisas para saber se é sintética? Ucraniano é falado. Consigo passar para a analítica. Pronto, entendi. A primeira está na voz passiva analítica, a segunda está na voz passiva sintética. Show! Agora vamos embora. Agora que eu identifiquei as vozes, agora eu vou ao enunciado. Embora apresentem estruturas gramaticais diferentes, constituem formas de se omitir o agente de uma ação verbal. Pronto, você já aprendeu isso. O agente é indeterminado. Quando eu digo que é falado, quem é que fala? Ele não diz quem. Agente da passiva indeterminado. Aqui também o agente é indeterminado, porque é voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, cuidado que a gente não está falando que o sujeito... Tô até nervosa. Ó, quando eu fico muito nervosa, eu perco a voz. Não confunda sujeito com agente. Dei uma olhada agora no chat, rapidamente, e já me preocupei com essa confusão que os alunos comumente fazem. Não é para olhar para essa questão e falar assim, o sujeito é indeterminado. Não, não é o sujeito que é indeterminado. O sujeito tá aí. O sujeito tá aqui, ó. O Italian é sujeito. O sujeito, ele tá determinado. Ele é um sujeito paciente. O Italian é falado. Ó, o ucraniano também é falado. Não é o sujeito que é indeterminado. Não tem a recaída já no início, não. Não é o sujeito que é indeterminado. O sujeito é determinado. O que é indeterminado é o agente da passiva. Coisa linda! Realmente, nos dois casos, o agente da passiva está indeterminado. Na primeira frase, ele não apareceu, e na outra, que é sintética, normalmente ele não aparece mesmo. Item certo. Então, você vai olhar para essa frase e vai falar assim, vai olhar para essa questão do CESP e vai dizer, acabei de resolver uma questão do CESP em que ela trazia duas frases na voz passiva, uma na passiva analítica, outra na passiva sintética, e nos dois casos o agente da passiva, era indeterminado. Não é o sujeito indeterminado, não, que o sujeito estava aí. Não é para falar, Adriana, o sujeito é indeterminado. Não, o sujeito está aqui, é paciente, é simples, nos dois casos. O agente é que era indeterminado. Você está resolvendo questões conceituais das grandes bancas. Ó, mais uma do CESP. Olha, e o CESP ama essas questões conceituais. Eu trouxe só algumas. Ó. A 6 diz assim, ó, o uso da voz passiva nas duas orações do mesmo período são tomadas. E se deve tomar. Deixa subentender como agente das duas ações o
multiculturalismo. Adriana, não entendi nada. Tá, eu vou com você, eu vou devagar. Primeiro, a banca está dizendo que existe voz passiva nas duas orações. Vamos fazer essa verificação? Vamos. Vamos ao texto, ó. Na linha 10. São tomadas. Volte um pouquinho aqui para mim. Ó, leia desde aqui. Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou fatos da vida social. Qual é o sujeito do são tomadas? Repare que o sujeito está oculto e está retomando o que ele disse antes, ó. A diferença e a identidade são tomadas. Tudo bem? Então, esse sujeito, ó, você vai escrever aí, é um sujeito oculto, elíptico e paciente, que é voz passiva. A diferença e a identidade são tomadas como dados. Tudo bem? Adriana, por que você procurou o sujeito, minha filha? Porque para você saber que a frase está na passiva analítica, você faz sempre isso. Você olha a estrutura, verbo ser mais particípio, e é mesmo o verbo ser. Ó, tô escrevendo tudo que é para você escrever também. É verbo ser mais particípio, e o sujeito é paciente, só que ele estava oculto. Sujeito oculto. E sofre a ação, paciente. Show! Então, realmente, começou bem assertiva. A primeira está na passiva analítica, a primeira frase destacada. Vamos ver a segunda? Se deve tomar posição. Eu tenho um se. Lembra que para eu saber se a frase está na passiva sintética, eu faço duas verificações, lembra? Quais são as duas verificações mesmo que eu faço, hein? Lembra? Primeiro eu olho a transitividade do verbo. Se for VTD ou VTDI mais C, tem cara de sintética. Mas eu tenho que passar para a analítica para ter certeza de que está na sintética. Nesse caso aqui, como eu tenho dois verbos, eu tenho uma locução verbal, eu vou olhar para o tomar. Quem toma, toma alguma coisa. Tomar a posição. O verbo é VTD mais C. Ah, tem cara de sintética. Tem, é só passar para a analítica. Ó, posição deve ser tomada. Eu vou até passar para a analítica aqui, que é para você ver a passividade dessa frase. Posição deve ser tomada. Passei para a analítica só para você ver que ela está sim na sintética. Esse C é PA. Coisa linda. Voz passiva sintética assertiva começou lindamente, correta. O uso da voz passiva nas duas orações. A primeira estava na analítica, a segunda estava na sintética. Repare que essa segunda está mais difícil, porque tem locução verbal. Mas é só você olhar para o principal. Quem toma, toma alguma coisa. Verbo ser, verbo tomar, VTD mais C, voz passiva sintética. Show! Agora vamos à segunda parte da assertiva. Estou resolvendo devagar essa questão porque ela é muito top. A primeira parte estava certa, agora eu vou ver a segunda. Na segunda parte, ele está dizendo o seguinte, ó. Deixa subentender como agente... Adriana, o que é agente mesmo, hein, minha filha? Agente da passiva. A banca está dizendo que o agente da passiva, nos dois casos, seja nessa frase passiva analítica, seja nessa frase sintética, ele não aparecia, ele estava subentendido. E que ele seria, ó, deixa subentender como agente das duas ações, o multiculturalismo. Adri, o agente da passiva, ele pode vir subentendido? Claro que ele pode. Quando ele não aparece, veja, agente subentendido, você acabou de estudar isso comigo nas outras questões. Agente subentendido é agente indeterminado, é aquele que você não sabe quem é, mas pode estar implícito. Traduzindo, o CESP está batendo no ombro do candidato perguntando assim, candidato, o agente da passiva ele não aparecia nas duas frases, mas ele não está subentendido no contexto? É isso que ela quer saber. A banca quer saber se ele não estaria subentendido, se não seria o multiculturalismo o agente da passiva. Agente da passiva subentendido. Ou seja, a banca está perguntando se esses são tomadas são tomadas pelo multiculturalismo? É o multiculturalismo que exerce a ação, que está implícito ali? Então, ó,
É o multiculturalismo que toma a posição? Ou seja, é ele que exerce a ação? Faz sentido isso? Ou seja, não é o multiculturalismo que toma a diferença e a identidade como dados. Não é ele. O agente da passiva, ele está subentendido sim, mas não é multiculturalismo. Consegue entender? Questão difícil, mas eu estou tentando te entender aqui. Estou tentando te fazer entender. Eu estou indo devagar. Você está conseguindo ou você já jogou o material para o alto? Ó, então, Adriano, o que eu estou entendendo é o seguinte. Veja se você está entendendo. Ó, o são tomadas por quem? Quem é que toma? É o multiculturalismo? Leia comigo desde o início de novo. Ó. Na perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. São tomadas como dados ou fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição. Então, se deve tomar posição, a posição deve ser tomada. A diferença e a identidade, elas são tomadas como dados pelo multiculturalismo? Não. Elas são tomadas como dados, a posição é tomada pela diversidade, na perspectiva dela. Sabe o que você vai fazer? Você vai ler esse texto com calma e você vai ver, você vai entender que o agente da passiva está implícito, mas não se refere a multiculturalismo da linha 1, e sim a diversidade. A alternativa está errada, porque existe um agente subentendido, mas não é o multiculturalismo. O referente dele é esse aqui, porque ele começou o período falando na perspectiva da diversidade, ou seja, na perspectiva dela, por ela, sob o ponto de vista da diversidade. É a diversidade que toma a diferença e a identidade como naturalizadas. É a diversidade que toma posição diante dos fatos sociais. Então, existe um agente da passiva implícito no contexto, só que não é o multiculturalismo que foi citado lá na primeira linha. Item errado. Eita, bora lá. Tá acabando o vídeo. Confia em mim, o pior já foi. Questão 7. Também, né, Adriana? Você trouxe para mim questões da diplomacia? É. Questão 7, ó, tá acabando. Só vai até a questão 9 o vídeo, tá? Vem comigo, ó. O emprego da voz passiva, tal como foi censurada. Isso é voz passiva, sim, verbo ser, mais particípio. E a exibição do espetáculo foi proibida, verbo ser mais particípio. Legal. E a atribuição de censura e de autoritarismo a referentes genéricos, que quando ele fala censura, lá no texto, ele fala censura. Quem é que censura? Quem é que censura? A ditadura, mas quem? Autoritarismo, quem? Ele está falando quem é? Qual é o órgão responsável? Não, então são referentes genéricos. Tal como, respectivamente, a ditadura militar e ao governo militar, são recursos linguísticos utilizados para se evitar a atribuição da responsabilidade das ações expressas pelos verbos a indivíduos específicos. Adriana, que transe é esse? O que o CESP está falando? O uso da voz passiva, sem dizer o agente da passiva, ou seja, se você for ao texto, o foi censurada está na passiva analítica, mas não traz o agente da passiva. Ó, ele diz, a montagem do espetáculo Calabá, blá, 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 estava pronta quando em outubro foi censurada. Foi censurada por quem? Ele não diz por quem. E a exibição do espetáculo foi proibida. Foi proibida por quem? Ele não diz por quem. E quando ele fala da censura da ditadura militar, ele fala ditadura militar bem genérico, mas não diz quem foi. Quando ele fala autoritarismo do governo, ele também tem um referente, o CESP fala muito em referente, referente genérico. Quem é que foi autoritário? Não, ele fala governo, mas não diz quem. Então a banca pegou todas essas construções do texto, bateu no seu ombro e perguntou assim, candidato, usar a voz passiva analítica sem o agente da passiva expresso e termos assim, sem o referente claro no texto, é uma forma de evitar a atribuição da responsabilidade, né? Coisa linda, questão conceitual, item certo. O que você está aprendendo nesse vídeo que está acabando? Adriana, eu aprendi
que, na voz passiva analítica, o agente da passiva pode não ser mencionado. E quando ele não é mencionado, muitas vezes há uma intenção ali por trás daquela não menção. Não querer atribuir a responsabilidade a alguém. Ou, às vezes, ele não foi mencionado, mas ele está implícito no contexto. É isso que a banca está mostrando aqui em várias questões. Isso é CESP. Então, se você começa a resolver as questões do CESP, você vai ver que não é só passar da ativa para a passiva. Se fosse só isso, seria mole. Questão 8, mais uma de CESP. A escassez de verbos nas duas primeiras frases do texto e o uso de forma verbal na voz passiva realçam a situação de imobilidade e fragilidade do personagem em foco. Eita, Adriana, não entendi nada. Vou devagar. Ó. Escassez de verbos e uso da forma verbal na passiva. Nas duas primeiras frases. Primeiro vamos achar as duas primeiras frases do texto. Adriano, o que é frase? Frase é período. Vai da letra maiúscula ao ponto. Então, aqui estão as duas primeiras frases. Vamos ver se a banca falou certo. Escassez de verbos. Sim, se você olhar as duas primeiras frases, há poucos verbos. E os verbos que há estão na passiva. Ó, é levado. O resto é tudo substantivo e adjetivo. Ó. Então, olha o que a banca diz, escassez de verbos. E uso de forma verbal na passiva? Sim, passiva, é elevado. Beleza, ser mais particípio. Realçam a situação de mobilidade e fragilidade? Coisa linda. Por que imobilidade e fragilidade? Porque o sujeito, ele sofre a ação. Ou seja, ele é levado, ele não leva. Então, mais uma questão conceitual. Item certo. Se é voz passiva, o intuito do autor é marcar a situação de imobilidade e fragilidade. Por que fragilidade, Adriana, do personagem? Porque ele fala, ó, tarde de verão é levado ao jardim na cadeira de braços. Ou seja, ele é levado, ele não leva, ou seja, ele está imóvel. Sobre a palhinha dura, a capa de plástico é pesado calor, manta xadrez no joelho, ou seja, não tem nem verbo. Ele nem age, só tem substantivo e adjetivo. Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. Só de você ler isso, você já imagina a visão triste da pessoa na cadeira de rodas. Questão demais. Bora para a última. 9. Última questão para você tomar um café e se recuperar do CESP. A oração. São excluídos verbo ser, mas particípio, conheço isso. Isso é voz passiva analítica. É uma construção passiva. É mesmo, é uma construção passiva, passiva analítica. E, portanto, destituída, presta atenção, ela é destituída de sujeito sintático que possa ser identificado? Olhe para mim. Você tem o compromisso de entender a questão 9. Se você desligar o vídeo sem entender a 9, de nada adiantou. A 9 resume tudo o que você aprendeu até aqui na aula. Então, atenção à questão 9. Primeira coisa que você tem de fazer é achar a forma verbal lá no texto. São excluídos, achei. Segunda coisa é... Qual é o sujeito? Porque a banca está dizendo que não há sujeito sintático. Adriano, o que é sujeito sintático, minha filha? Sujeito sintático é o sujeito de fato. É o sujeito da frase. Sintático é o sujeito da frase. Qual é o sujeito sintático? O que é que são excluídos? O que é excluído? Quem é que é excluído do cálculo? Os desligamentos por transferências. O sujeito estava aqui. Esse é o chamado sujeito paciente que sofre a ação. Mas, Adriana, ele não está dizendo quem exerce a ação. Ele diz os desligamentos são excluídos. Tá, ele não diz quem. Ele não diz quem. O agente da passiva é que não é identificado. Ó, não confunda sujeito com agente da passiva.
Essa é a pegadinha do CESP. O sujeito nessa frase, ele está identificado, ele é determinado. Ele está lá, só que ele está posposto. O agente da passiva, ele sim é que está indeterminado. Então, lembra que quando houve um momento que eu parei a aula que eu falei, ai, cuidado, não fique confundindo o sujeito com o agente, senão você vai errar as questões do CESP. A assertiva está errada. Por que está errada? Porque não é o sujeito que está... a frase não está destituída de sujeito sintático. O sujeito está aqui. Ela está destituída de agente da passiva. O sujeito está aí. O agente da passiva é que não está. Não confunda sujeito com agente da passiva. O sujeito é aquele que sofre a ação na voz passiva. Os desligamentos são excluídos. O agente da passiva é aquele que vem antecedido da preposição por. Por quem? Ele não diz por quem. Se a banca tivesse perguntado, se a banca tivesse dito assim, destituída de agente, estaria certa. Destituída de sujeito, não. Não confunda. Você entendeu? Sujeito é diferente de agente. Quando a banca fala agente, a maioria dos alunos confunde isso. Agente não é sujeito. Agente é o agente da passiva. Se ela tivesse falado que o agente está destituído, aí beleza. Mas o sujeito não. Entendeu? Isso é CESP. Isso é prova de alto nível. Coisa linda, né? É bom refazer essas questões todas, anotar e crescer muito com esse material que eu preparei com muito amor para você, tá bom? Tentando ser romântica para aliviar minha barra. Intervalo que você merece. Merece mesmo. Daqui a pouco eu volto. Até já.